Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos no dia 43 da leitura bíblica e hoje nós iremos ler Levítico do capítulo 8 ao capítulo 10, Mateus 26, de 26 a 50 e Salmo 32. Oremos. Pai, em nome de Jesus, colocamos essa leitura em Tuas mãos, te pedimos graça, misericórdia, forças. Repreenda todo mal, repreenda toda enfermidade e que tenhamos, Senhor, graça para concluirmos essa leitura nesta manhã. Apresenta a vida de cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Levítico capítulo 8, ele vai registrar a solene cerimônia de consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, né? Um ritual que simboliza a santidade para aproximar-se de Deus. E nesse capítulo vai ser descrito 3 atos essenciais: a lavagem com água, que simboliza purificação, a unção com óleo, que simboliza capacitação pelo Espírito, e a aspersão de sangue sobre a orelha, mão e pé, que simboliza consagração total da vida ao serviço divino. Nós vamos ver isso aqui a partir do versículo 2, onde há uma ordem para que Moisés dá para que Arão fosse trazido juntamente com seus filhos, né, suas vestes e o óleo da unção. Já vamos esclarecer algo muito importante aqui sobre o óleo da unção. Muitos chamam esse óleo de óleo ungido. O termo correto é óleo da unção, porque através daquele óleo nós iremos ungir uma pessoa, ungir um objeto. Tá bom? Então toda vez que você mencionar o óleo, não fale óleo ungido, fale óleo da unção. O versículo 6 fala que Arão levou, né, os seus filhos à frente, mandou se banhar com água. Versículo 12, derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo. Versículo 24, mandou também que os filhos de Arão se aproximassem, sobre cada um pôs um pouco do sangue na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, e derramou o restante do sangue nos lados do altar. Versículo 30, então pegou um pouco do óleo da unção e um pouco do sangue que estava no altar e os aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre seus filhos e suas vestes. Assim consagrou Arão e suas vestes, seus filhos e suas vestes. No versículo 35 finaliza dizendo que eles deveriam permanecer 7 dias, dia e noite, à entrada da tenda do encontro. Umas coisas importantes. Então, a lavagem como purificação, ela não era apenas uma questão de higiene, mas símbolo da purificação necessária para aproximar-se de Deus. O óleo derramado sobre a cabeça simboliza o Espírito Santo que capacita para o serviço sagrado. Então, da vez que você vê alguém sendo consagrado, ordenado, e é derramado o óleo da unção sobre essa cabeça dessa pessoa, é um símbolo, né, dessa unção, dessa capacitação que o Espírito Santo de Deus dá à pessoa que está sendo consagrada. E o sangue como selo da consagração total. Então, na orelha, na mão e no pé, simbolizava a consagração total, representando todas as partes do corpo, né? A orelha para ouvir a palavra de Deus, que é algo tão necessário, tão importante, é isso que nós estamos fazendo agora. A mão para executar a sua vontade, ou seja, agir, fazer. E o pé para andar em seus caminhos. Então esse era o simbolismo desta unção. E os 7 dias de permanência à entrada da tenda representa um tempo de preparação espiritual, antes do exercício público do ministério. Inclusive, no nosso meio, nas igrejas, nós temos todo o período probatório, que é um período onde os candidatos, seja um candidato, principalmente, né, um candidato ao ofício pastoral, ele passa por um período de probatório, né, um período de preparação, onde ele é provado, onde ele é analisado, tá bom? E apontando para Jesus,
essa consagração de Arão simboliza, né, aponta para Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que foi lavado não com a água cerimonial, mas com a palavra do Pai. Ele foi ungido não com o óleo simbólico, mas com o Espírito sem medida, e selado não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Então, Jesus é o único que cumpriu todos os requisitos, né, do sacerdócio, né? Purificação total, unção divina e consagração absoluta. Levítico 9, ele vai descrever o primeiro dia do ministério sacerdotal de Arão, dia em que a glória do Senhor apareceu visivelmente a todo o povo. Então esse capítulo ele vai enfatizar essa manifestação da glória de Deus. Primeiro, Arão ele ofereceu sacrifícios por si mesmo, a gente vai ver isso no versículo 8, reconhecendo a sua própria necessidade de purificação antes de interceder pelo povo. E depois ele ofereceu sacrifícios pelo povo. E finalmente abençoou o povo com as mãos erguidas. Então perceba que todos esses atos trazem um simbolismo para nós hoje que vivemos a igreja contemporânea, né? A consagração, só a questão do sacrifício que não, porque o sacrifício já foi feito, Jesus já morreu por nós. Mas a intercessão, a bênção apostólica, a bênção que é liberada sobre a vida de alguém através das mãos erguidas. Então aqui no capítulo 9 vai falar de como deveria ser feito esse sacrifício, e a intenção era para que a glória do Senhor aparecesse naquele lugar. Então no versículo 8, Arão foi até o altar e ofereceu o bezerro como sacrifício pelo pecado por si mesmo. Olha a importância, antes de eu ministrar na vida de alguém, antes de eu orar por alguém, eu tenho que orar por mim mesmo. Eu tenho que consagrar a minha vida. Então isso é uma responsabilidade sobre mim e sobre você. Amém? De estarmos sempre em consagração, em busca. Depois no versículo 22, Arão ergueu as mãos em direção ao povo e o abençoou. E tendo oferecido o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, desceu. Assim Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, quando saíram abençoar o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Quando eu e você nos aproximamos do Senhor, quando nós nos consagramos, nós temos experiências extraordinárias com o Espírito Santo. A presença de Deus é notória em nosso meio. Há uma manifestação genuína do Espírito Santo. Amém? E fazendo um paralelo, né, para o Novo Testamento, o fogo que desceu do céu, em Levítico 9, prefigura o Espírito Santo que desceu como línguas de fogo em Pentecostes. É um selo da nova aliança, onde todos os crentes são sacerdotes. Então nós vemos que após todo aquele ritual, saiu a presença do Senhor e ele consumiu o holocausto. Tudo que estava ali naquele altar de sacrifício foi consumido pela presença de Deus, né? Um fogo que veio e queimou as porções de gordura sobre o altar. E quando o povo viu isso, ele celebrou, ele gritou de alegria e se prostrou de rosto em pó, reconhecendo o poder e a soberania do Senhor. O capítulo 10 vai registrar a tragédia mais sombria, né, desse livro. Vamos falar sobre Nadab e Abiú. Passagens tão conhecidas, né? Nadab e Abiú eram filhos de Arão, e eles são consumidos por fogo divino por oferecerem fogo estranho, incenso com fogo não autorizado por Deus. Então isso aqui vai revelar a santidade de Deus absoluta, que não tolera aproximação casual ou qualquer tipo de inovação, independente de sua revelação. Então, do nada eles tiveram essa ideia horrível, né, de apresentarem, né, e fazerem sacrifício, sendo que esse papel era de seu pai Arão.
Então eles pegaram um incensário, nos quais eles acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença de Deus e os consumiu, e eles morreram perante o Senhor. E então Moisés fala a Arão, né? Foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então, aqui nesse capítulo vai falar muito da separação entre o santo e o profano, aquilo que é puro e aquilo que é impuro. A intenção é boa, mas não foi da forma correta, não foi obedecendo uma direção de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado com a inovação religiosa, né? Algo que não é autorizado, algo que não está na palavra, porque é como se nós estivéssemos oferecendo fogo estranho, né? E me chama a atenção que Nadab e Abiú não estavam fazendo sacrifício para deuses pagãos, mas estava fazendo sacrifício para o próprio Deus, mas com a intenção errada, com aquilo que estava no coração deles não era a vontade de Deus. Então, Deus, ele se importa, né? Não apenas com a quem adoramos, mas como adoramos. Então, a forma da adoração é tão importante quanto o objeto da adoração. Então, que eu e você possamos fazer uma reflexão. Como que está a nossa intenção de adorar a Deus, de fazer as coisas da noiva de Cristo, de sermos voluntários na obra, de sermos pessoas que carregam a presença de Deus. Então, que o nosso coração, que o meu coração, que o seu coração esteja alinhado com a vontade do Senhor. Amém? E nós devemos buscar sempre discernimento espiritual, né? Distinguir sempre o que é santo e o que é profano. Às vezes tem algo bonito, tem algo interessante que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Não é o momento, não é a forma. Por mais que é feito para Deus, a intenção do coração vai revelar tudo. Tá bom? Vamos agora para Mateus 26, do versículo 26 ao 50. Nós vamos ver aqui a ceia do Senhor, né? Então, a gente vai falar um pouquinho da instituição da ceia, a previsão da deserção dos discípulos, né, quando Jesus fosse morto, né, e a agonia no Getsemane, finalizando com a traição de Judas com um beijo. Então a ceia, ela transforma o pão e o vinho da Páscoa em símbolos do corpo partido, né, e o sangue derramado de Cristo. Não apenas algo memorial, mas uma participação real da nova aliança que foi selada com o sangue de Jesus. E ali no Getsemane, Jesus ele vai revelar a sua humanidade plena. Ele se aproxima com uma angústia mortal. Ele vai dizer: a minha alma está extremamente triste, né? A minha alma está triste até a morte. E em dado momento ele vai dizer: se possível, passe de mim esse cálice, ou seja, essa provação. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Uma curiosidade interessante aqui a respeito dessa passagem ali no Getsemane, que Jesus, tamanha era a pressão que ele estava sentindo naquele lugar, porque ele estava carregando o meu e o seu pecado, que as glândulas sudoríparas de Jesus, ao invés de expelir suor, expelem sangue. Os discípulos não conseguem ficar acordados para orar por Jesus, e Jesus chama a atenção deles, né? E no versículo 50 nós vimos que Jesus recebe Judas, né? E Jesus é preso porque Judas havia feito um trato para trair Jesus. O que nós aprendemos nesses versículos aqui de Mateus capítulo 26? Primeiro, que a ceia ela é uma antecipação da cruz. Pão partido e vinho derramado são a antecipação real do corpo partido.
e do sangue derramado na cruz. Toda vez que nós nos reunimos, geralmente reunimos uma vez no mês, mas podemos reunir toda semana, todos os dias, para celebrar o símbolo que a ceia traz para mim e para você. Foi a aliança, a nova aliança que Jesus fez na cruz. E a angústia ali no Getsêmani revela a humanidade genuína de Jesus. Esta angústia não é fraqueza, é uma angústia genuína, porque ele estava ali também como 100% Deus. Em dado momento ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele fala isso ali na cruz, demonstrando a sensibilidade do momento, o peso que ele carregava, mas ele foi submisso à vontade do Pai. E essa submissão é um modelo que nós temos que seguir, de sermos submissos ao Senhor, que nós possamos sempre não nos entregar à vontade humana, mas dizer, Senhor, que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Essa tem que ser a nossa oração. Então, o pão partido é o corpo de Cristo oferecido como holocausto total. Ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado. O vinho derramado é o sangue da nova aliança que cumpre o vinho derramado é o sangue da nova aliança que cumpre todas as ofertas pelo pecado. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, onde você está ouvindo essa transmissão. É por causa do sangue de Jesus que nós não fomos consumidos. E finalizando a leitura de hoje, vamos ler Salmo 32. É um salmo que nós percebemos, que descreve o caminho da restauração após o pecado. Nós sabemos que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus, mas ele pecou terrivelmente. O pecado que ele teve com Batseba foi algo que manchou a sua história. Mas ele se rende, ele se lança. E aqui nesse Salmo 32 ele vai declarar, ele vai proclamar o perdão de Deus sobre a vida dele. Feliz aquele cujas transgressões são perdoadas, cujos pecados são apagados, a quem o Senhor não atribui maldade. Essa felicidade não é uma ausência de problemas, mas é a presença do perdão de Deus. Nós não iremos ficar imunes às agrurras deste mundo, às situações deste mundo. O pecado que tenta nos afastar diariamente da presença de Deus. Mas o que vai fazer a diferença é nós termos o coração quebrantado. Amém? Versículo 2. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Verso 3. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Aleluia! Então nós iremos pecar. A diferença será a forma que nós vamos lidar o pós-pecado. Após pecar, nós iremos ficar com sentimento de culpa, remorso, ou nós vamos nos lançar na presença de Deus, clamar por misericórdia. Esse clamor, esse arrependimento tem que gerar até mesmo dor em nosso interior. Quando pecamos, nós estamos ferindo o Senhor, nós estamos desagradando a Deus. E aqui no verso 7 diz, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Aleluia. Então, a declaração de Davi, feliz é aquele que confessa. Feliz é aquele que o Senhor não atribui culpa. Que eu e você possamos nos aproximar do Senhor, contritos, arrependidos e clamando por misericórdia. Olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé,
e clamando por perdão, dizendo: Senhor, a tua graça me basta, mas me transforme, porque eu quero viver separado do pecado, eu quero viver em santidade. Então, finalizando esse texto de hoje, Jesus, ele é o sacerdote consagrado, perfeito, lavado não com água cerimonial, mas com a palavra do Pai. Ungido não com óleo simbólico, mas com o Espírito Santo. Selado não com sangue de animais, mas com o seu próprio sangue derramado na cruz. Ele é aquele em quem a glória do Senhor apareceu plenamente, não em nuvem de fogo sobre o tabernáculo, mas no rosto de Jesus, cheio de graça e verdade. Ele é aquele que não ofereceu fogo estranho, mas obediência pura até a morte. Ele suportou o fogo do juízo divino que consumiu Nadab e Abiú, para que eu e você nunca mais precisássemos temê-lo. Ele é o Cordeiro cujo sangue estabelece a nova aliança. Ele é o perdão personificado, aquele que não apenas declara os seus pecados são perdoados, mas ele carrega nossos pecados em seu próprio corpo na cruz. Finalizando as minhas palavras de hoje, eu quero dizer que há perdão para você em Cristo. Não importa o seu pecado, não importa o que você fez, o que vai determinar é o seu posicionamento diante do seu pecado e diante do Senhor. Hoje, Deus convida você a ser lavado, não com a água cerimonial, mas com o sangue de Cristo, que te purifica de todo o pecado e de toda a injustiça. Sua consagração em Cristo, eu quero dizer que ela é eterna. Sua obediência em Cristo é perfeita e a sua confissão nele é ouvida. Então descanse no Senhor, se lance aos pés da cruz e ore ao Senhor. Aproveite esse momento, ore pelos seus alvos, mas antes de orar pelos seus alvos de oração, apresente a sua vida, apresente o seu comportamento diante do Senhor. Clame a Ele por misericórdia. Eu tenho certeza que Ele ouvirá a sua oração. Que Deus te abençoe. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, inscreva nesse canal. Você está perdendo muito, porque todos os dias nós estamos postando um vídeo novo aqui nesse canal. Que essa mensagem fale ao seu coração. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.